Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, peço que conduza nossos passos. Em nossos lábios coloque sabedoria e principalmente, Pai, em nossos ouvidos discernimento ao escutar. Te rogo, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 9, quando a adversidade é reconstruir. O texto base está em Neemias, capítulo 2, versículos 4 e 5, que fala justamente, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, não só dos muros da cidade, de Jerusalém, que havia sido destruída. E os versículos 4 e 5 de Neemias capítulo 2 diz o seguinte: E o que se pode fazer? Perguntou o rei. Fiz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação. E respondi: Se for do agrado do rei, e se o rei me tratar com seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Bom, eu convido a todos a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. As adversidades da vida nos fazem chorar perante o Senhor. Buscamos a Deus por soluções quando algo se desmorona e muros em nossas vidas precisam ser reconstruídos, para que possamos nos erguer e continuar a glorificar o nome do Senhor. Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes, possuía uma posição de destaque no reino, era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com seu povo. Anani, um dos seus irmãos, lhe deu notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Ao saber da real situação dos muros de Jerusalém, que encontravam em ruínas, e as circunstâncias que os judeus estavam vivendo, ele percebeu que algo deveria ser feito. Durante alguns dias, lamentou, jejuou e orou ao Senhor. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Ele se colocou aos pés do Senhor Deus em uma profunda oração de humilhação e súplica. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém, que por anos ficaram no chão. Tópico 1. Adoração e culto a Deus. É relevante observar os ensinamentos de Neemias para nossas vidas. Diante das adversidades que Neemias estava vivendo, do sofrimento pelo seu povo, ele entrou na presença do Senhor, não pedindo por socorro no mesmo instante. Todavia, ele iniciou sua oração adorando e prestando culto ao Deus dos céus, Como nós vamos ver, primeiro ele inicia a sua oração adorando a Deus. E aí, em seguida, aí é que ele vem com a petição, mas primeiro ele adora a Deus, ele demonstra a sua devoção, a sua reverência ao Senhor. Vamos ver aqui nos versículos 5 e 6, de Neemias capítulo 1. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Assim como Neemias, precisamos reconhecer que somos criação de Deus e a Ele devemos honra e glória. Como cristãos, em primeiro lugar e independente da situação da vida, devemos reconhecer a grandeza e a soberania de Deus.
Para isso, antes de qualquer pedido, é necessário adorar e cultuar ao Deus dos céus. Dessa forma, então, foi que Neemias se colocou na presença do Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, sentimos sua presença entre nós e percebemos que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Depois de adorar e reconhecer a grandeza de Deus, Neemias suplicou ao Senhor dos céus por socorro, como nós vimos na leitura, do capítulo 1, versículos 5 e 6. A adoração e a súplica de Neemias ao Senhor fizeram com que ele sentisse a presença de Deus em sua vida e o deixou confiante, mesmo não sabendo o que aconteceria após sua oração. Em nossas vidas, como cristãos, também devemos confiar no Senhor. Devemos contar nossos problemas ao Senhor e, ao mesmo tempo, adorar e ser grato por tudo. Leiam Salmos, capítulo 28, versículo 7. Foi através da confiança em Deus que Neemias enxergou com os olhos da fé que, apesar das dificuldades, das adversidades, ele poderia vencer esse grande desafio que era de reconstruir os muros de Jerusalém. Porque ele sabia que era o Senhor que iria guiar os seus passos e o sustentar na sua jornada. Da mesma forma, devemos iniciar esse novo ano cheio de adversidades e de desafios, com a certeza de que é Deus que peleja nossas batalhas diárias e que também é Ele que nos dará a resiliência para continuarmos a jornada. Tópico 2. Assumindo uma atitude. Neemias se lamentou e chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Ele sabia que precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar uma atitude. É necessário buscar ao Senhor, estar revestido do seu poder para assumir uma postura que transformará nosso choro em alegria, de acordo com Salmos 30, versículo 5, que diz: o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Sendo assim, por meio de suas orações, Neemias assumiu uma atitude e pediu ao rei por sua benevolência para que ele pudesse ir à cidade onde seus pais estavam enterrados em Judá, objetivando a reconstrução da cidade. Neemias, capítulo 2, versículo 5. Com a permissão do rei Artaxerxes, Neemias parte para cumprir o plano da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Aprendemos com Neemias que uma vida de oração ativa envolve diretamente atitudes e planejamento para reconstruir o que está destruído. Diante das adversidades, quantas vezes você orou sem um propósito, sem uma meta definida, sem saber realmente o que desejava e sem saber o que pedir a Deus? Cada pessoa tem um problema específico, um muro de sua vida que desabou. Pode ser o do relacionamento familiar, do casamento, da saúde física e emocional, das finanças ou da vida espiritual. É importante observar que não há nada que esteja destruído que o Senhor não possa reconstruir. Aprendemos com Neemias acerca da determinação em reconstruir os nossos próprios muros, que foram destruídos por algum motivo durante a nossa vida. E para isso, podemos ver o que Jesus quis dizer quando nos ensinou no Sermão do Monte, que você pode ver em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Neemias procurou a resposta do Senhor,
bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir os seus desígnios. Da mesma forma, nós devemos buscar em Deus nossas respostas. Quem encontra tempo para buscar a Deus, acha a vida, a proteção, a cura e a sabedoria do Senhor para todas as coisas. Tópico 3. Impedimentos na reconstrução. Após dar início ao seu projeto, Neemias percebe que algumas pessoas se levantam para impedir o seu plano. Você pode ver em Neemias capítulo 2, versículo 19. Sanbalate, Tobias e Gesem zombaram e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Aprendemos com Neemias que não devemos nos intimidar. Sempre surgirão obstáculos à nossa frente, no momento em que desejamos reconstruir algo. A oposição será forte, pois quando o cristão deseja reerguer a sua vida, reconstruir seus muros, o diabo ficará furioso e tentará nos destruir por completo, impedindo a reconstrução da nossa vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Mas não devemos temer, pois quando Deus decide nos usar, Ele age poderosamente em nossas vidas, a fim de concluir o projeto que Ele mesmo colocou em nossos corações, nos dando sabedoria, discernimento e nos garantindo a vitória. Como homem temente ao Senhor Deus, Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores. Ele disse: o Deus dos céus nos dará êxito. Você pode ver na íntegra em Neemias capítulo 2, versículo 20. Com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo, uma vez que o projeto que deu início com a oração começou a ser colocado em prática. Neemias e o povo estavam juntos, com a mão na massa, para a reconstrução dos muros. Entretanto, como acontecem em nossas vidas, impedimentos vão surgindo quando estamos avançando. Os opositores, a todo instante, tentavam tramar contra ele e impedir a reconstrução dos muros. Tentaram humilhar os trabalhadores de várias formas. Todavia, Neemias, como servo do Senhor, se firmava cada vez mais na presença de Deus e orava. Diante de vários ataques sofridos pelos seus opositores, Neemias intensificava cada vez mais a sua oração, pedindo forças e livramento. Dessa mesma forma, nós sabemos que a reconstrução de nossos muros não será concluída sem desafios. Pelo contrário, devemos estar prontos para enfrentar os obstáculos do dia a dia. Foi exatamente isso que Neemias fez, e apesar de todas as lutas, a obra da reconstrução do muro foi concluída em 52 dias. Neemias ensinou e reconstruiu também a perspectiva de mudança de vida do seu povo, pois precisavam ter uma vida íntegra e tinham que assumir um compromisso com Deus. Quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos plenamente nele, quando nos entregamos, pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros de nossas vidas também começarão a ser reconstruídos. Para pensar e agir. Quantas vezes você passou por situações que estavam fora do seu controle? E como você reagiu? Ficou chorando? Se lamentando? Como você tem reconstruído muros de sua vida espiritual, conjugal, do relacionamento familiar, da saúde física e emocional, das finanças e etc. Bom, aqui eu deixei alguns questionamentos para todos nós.
Mas vejamos aqui também alguns passos importantes para transpor todas essas adversidades. Primeiro, pare de se lamentar e tome uma atitude. Se alegre no Senhor, pois somente Ele nos fortalece. Leia Neemias, capítulo 8, versículo 10. Segundo, sejamos como Neemias, determinados. Não desanimemos e nem desistamos por obstáculos que venham surgir. Desafios sempre aparecerão. Edifiquem-se na fé, orando no Espírito Santo. Leiam Judas, capítulo 1, versículo 20. Terceiro, vivamos um relacionamento diário com Deus. Busquemos estar na presença de Deus sempre, o adorando, pois feliz é o povo que aprendeu a clamar pelo Senhor e que anda na luz da tua presença. Leiam Salmos, capítulo 89, versículo 15. Lembrem-se, o seu compromisso com Deus determina a sua vitória. Essa foi a nossa lição de hoje. Permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!